Som. Bom dia. Graça e a paz, Senhor Jesus, esteja com todos. Gente, bom, eu acredito que quanto mais longe você estiver, você fica inteiramente à vontade, mais difícil vai ser para você verificar algumas letras que estão aqui, né? Mas cada um com a sua idade, com a sua vista, né, gente? Modéstia à parte falando, para eu chegar aquilo ali, eu tenho que estar mais pertinho aqui. Mas, claro, de repente o aroma de quem está falando hoje pode não ser muito agradável, então podem ficar inteiramente à vontade. Gente, hoje a gente vai começar um assunto um pouco diferente do que a gente estudou dentro de Coríntios 13, 14. Hoje a gente vai entender um pouco mais sobre a sua forma de ser, uma vez que nós somos formados. Antes, porém, vamos orar. Deus, obrigado por este domingo maravilhoso. Obrigado por ter nos dado o privilégio de estarmos aqui aprendendo, Senhor, mais um pouco. Obrigado por podermos nos deslocar até a Tua casa. Obrigado por cada detalhe em nossas vidas. E hoje é domingo, dia do Senhor, e nós consagramos Ele a Ti. Nos ensine nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, há alguns salmos que a gente gosta mais de ver. Se for perguntar qual texto da Bíblia que você mais gosta, você vai, de repente, ter aquela memória afetiva de algum texto. Você vai falar, de repente, sobre o Tiago, sobre Hebreus, sobre Salmos, sobre qualquer profeta, e você vai se deliciar nisso, você vai focar mais neles. Há um salmo que eu gosto muito, que é um pedacinho dele que a gente vai falar hoje, que é o Salmo 139. E a aula de hoje, que é a nossa 8ª aula, que é Formados para Servir, e a gente descobrindo a nossa forma, a gente vai ver um pedacinho deste Salmo 139. Nós estamos ali falando do Salmo 139, 14, mas eu queria ir um pouco além do 139, 14. Eu queria começar, na verdade, no 13 e ir até o 16. Ele diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram cobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os seus olhos, eles me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Esse 14, por exemplo, numa versão até um pouco diferente: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. É muito intenso quando Davi escreve este salmo, e Davi, claro, ele passou por um treinamento incrível. Enquanto às vezes os irmãos estavam em guerra, Davi estava compondo seus hinos, seus salmos. Ele estava aprendendo a trocar harpa, aprendendo a matar leões, aprendendo a cuidar de ovelhas, aprendendo a destruir ursos. Ele estava passando por um estágio até chegar a ser rei. Não é verdade? Até chegar a ser um homem segundo o coração de Deus. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem a habilidade de tocar harpa e acalmar um coração ferido, tocar um instrumento e acalmar um rei enfurecido. Esse era Davi, né? E onde que ele aprendeu isso? Onde foi o estágio dele disso? Ali, tocando, no campo, preparando. E onde que ele aprendeu a matar um gigante? A gente acha que Davi simplesmente saiu lá do meio e falou assim: vou matar esse gigante, pegou umas pedrinhas e foi atacando aquilo. Ele passou por uma experiência antes.
O gigante que ele matou não foi o primeiro gigante, talvez o primeiro gigante homem, mas ele matou outros animais ferozes e talvez tão mais ferozes do que o gigante. O que a gente chega a tudo isso é que todos os seus dias foram escritos e nada foi por acaso. Quando ele se pôs perante o gigante e não assustou, ele se assustou perante um leão? Ele deu um jeito. Mas se Deus faz todas as coisas e Deus fez você, se tudo isso, se tudo que você é, e nós garantimos isso, de que Deus criou todas as coisas para os seus determinados fins, se Ele fez todas as coisas assombrosamente maravilhoso, você crê realmente nisso? Eu queria, desculpa que eu gosto de interação de sala, entendeu? Quem crê de que Deus, Ele te fez assombrosamente maravilhoso, levanta a mão. Oh, glória. Alguns ficou na dúvida assim, não foi tão assombrosamente maravilhoso, não. É um pouquinho menos do que isso, né? Mas eu quero dizer para você que ficou meio na dúvida assim, de levantar a mão, Ele te fez assombrosamente maravilhoso. E eu vou te contar um segredo. O primeiro segredo de hoje, eu vou te contar. Deus não faz sucata. Deus não faz sucata. Ele consegue fazer algumas coisas incríveis do nada. Ele pegou algo do nada e começou a criar. E ele começou a fazer a terra, totalmente sem forma, vazia. Ele começou a fazer as coisas. Começou a colocar ali homens, animais, começou a colocar todos os seres viventes, deu luz, separou toda aquela região seca e da molhada, e ele deu forma ao universo, chamou as estrelas, deu nome uma a uma, não é verdade? Aí nós apelidamos, né? Colocamos Três Marias, Estrela d'Alva, aí nós apelidamos o nome das estrelas. Mas ele deu nome a cada uma das estrelas, e nós estamos falando em mais de milhões de estrelas. E nós estamos falando mais de bilhões de galáxias. E cada galáxia tem mais de 1 milhão de estrelas. E ele foi dando nome a tudo isso. E detalhe, tá? Ele ainda sabe o nome delas. Ele ainda sabe o nome delas. E aí, para completar tudo isso, ele olhou e falou o seguinte: calma aí, eu vou colocar Alencar lá. Mas o mais interessante, quando ele falou que ia colocar Alencar, ele não falou o seguinte: eu vou fazer. Não. Ele preparou Alencar. Ele escreveu no livro dele todos os meus dias. Ele falou, por exemplo, que hoje Alencar iria estar com o microfone na mão, com o dedinho em pé. Ele sabia exatamente este momento e sabia exatamente para aquilo que você foi criado. Este é o meu Deus. Este é o seu Deus? Então vamos caminhar um pouquinho mais neste Deus maravilhoso. Mas só que nós precisamos em partes, né? Se a gente for observar, Ele te deu algumas coisas únicas. Ele te deu habilidades, Ele te deu interesses, talentos, dons. Nós já estudamos um pouco mais sobre isso, algumas aulas passadas. Ele te deu uma personalidade. Já pararam para isso? E o mais interessante ainda é que, além da personalidade, Ele ainda te deu experiências de vida. Ele foi te treinando, Ele vai a cada dia te preparando. Este é o nosso Deus. E Ele usa toda a sua vida a fim de moldá-lo para o seu ministério com relação a outros e formá-lo para o seu serviço perante Ele. Você já parou que até você chegar aqui, você passou por várias experiências na vida, que você teve personalidades, que você esteve assim de uma forma, passou por momentos árduos, momentos difíceis, não foi? Tudo para preparar, para fazer o melhor para Ele. E a gente vai olhar isso de uma forma bem interessante durante não só essa aula de hoje, mas algumas outras aulas.
E depois, atentem, tá? Fiquem muito atentos a tudo que a gente vai falar, porque no final vai ter uma tarefa para você. Quem trouxe celular aí? Todos trouxeram celular? Todos? E, gente, é interessante como é que a gente não fica sem celular, né? A gente esquece até o óculos em casa, mas o celular não, né? A gente esquece até o óculos, né? E celular é interessante que lá em casa todo mundo tem a mesma senha, né? A gente exatamente por uma questão de privacidade familiar. Todos nós temos a mesma senha de celular. E uma vez eu cheguei no serviço e aí sabe como bate aquele negócio assim? Deixa eu pegar meu celular, ligar. E cadê meu celular? E aí eu cheguei para um colega meu, rapaz, aí eu empresto o celular só para eu ligar para minha esposa para ver se meu celular está com ela. Na verdade, eu liguei para o meu celular. E ela já atendeu falando assim, olha, é a esposa do Alencar que está falando, ele esqueceu o celular. Aí, tudo bem, tá, então beleza, gato, eu estou indo, sou eu mesmo que estou falando, tá? Eu estou indo em casa buscar meu celular daqui a pouquinho. Eu desliguei o celular, e aí o rapaz que estava comigo chegou, mas você não vai pegar o celular logo, não? Eu falei assim, uai, por quê? Rapaz, se é eu pegava um jatinho aqui e já ia até lá pegar meu celular, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, rapaz, aprenda o seguinte, a minha família e eu somos um, eu e a minha esposa somos um, meu celular está lá, se alguém ligar, ela vai atender e vai falar o seguinte, ó, liga para o fulano de tal, que ele está perto dele, né? Às vezes nós temos tanto receio de fazer as coisas que no final a gente começa a duvidar, será que nós estamos certos em desesperadamente estar com o celular, né? Mas hoje o celular vai ser útil para você no finalzinho. Tá? Então, se você esqueceu o celular, quebra um galhão aí, pede alguém para trazer, dá tempo, pede o celular do vizinho, traz aí, no final da aula a gente vai ter. Mas como eu já falei, eu falo muito, então tem que tomar alguns cuidados, porque senão não vai dar nem tempo de você usar seu celular. Não é? Deus te deu uma forma. Ninguém é aquilo que você é. Ninguém faz aquilo que você faz. A forma que Deus te deu é única, exclusiva. E outro segredo que eu vou te falar. Ele pegou a forma que fez você e jogou fora. Destruiu aquela forma. Só existe você. Só existe você. Agora, um detalhe interessante que, para a gente entender melhor sobre quanto nós somos formados e como nós somos formados, eu tomei liberdade, através dos nossos apoios bibliográficos, em criar uma acróstico, como é que fala? Isso mesmo. Tá? F, formação espiritual. A gente vai ver um pouco mais sobre a formação espiritual de cada um. Opções do coração, recursos pessoais. M, modo de ser, e A, áreas de experiência. Isso aí tudo vai dar aí um detalhe à nossa forma dos ingredientes que a gente precisa para fazer o melhor trabalho para Deus. Uma outra coisa que eu queria perguntar a você. Quem no último ano, nos últimos 365 dias, vamos falar assim, aprendeu alguma coisa nova? Alguma coisa nova? Alguma habilidade nova? Opa, está aumentando, hein? Mais alguém aprendeu? Aprendeu. Mais alguém? Quem dá mais? Mais alguém? Isso aí. Ótimo. Nós temos uma habilidade incrível de aprender, né? Semana passada, para vocês terem uma ideia, eu aprendi a fazer algo que eu falei o seguinte, cara, eu aprendi a fazer uma faca. E eu fiz uma faca. A faca ficou tão boa que eu pego o papel assim e corto. Mas é interessante quando a gente fala em moldar aquilo. Vocês já pararam para pensar como que os antigos ferreiros, eles preparavam os seus instrumentos de batalha? Eram forjados, eles pegavam aquilo e para cada utilidade, para cada necessidade, para um ataque distante ou para um ataque perto, eles preparavam a lâmina de uma forma específica, ou preparavam o martelo ou o machado de uma forma específica.
Aquilo ali era a pancada que se levava. Agora, se vocês conseguirem entender, quem é da área metalúrgica aqui? Alguém da área metalúrgica? Levanta a mão. Opa, tem um ali. Mais alguém da área metalúrgica? Se vocês conseguirem entender como que funciona por dentro do aço quando se leva uma pancada, ou o que acontece quando ele é moldado para determinado fim, às vezes um tratamento térmico para aquilo, o que acontece com as suas moléculas, com seus espaços intergranulares, o que acontece em cada detalhe, então você começa a ver como que uma faca pode ser tão afiada e outras tão cega e algumas não servem para nada. Mas cada um tem o seu objetivo e Deus ele vai formando a gente, às vezes com dores, às vezes com experiência. Cada martelada que dá, ele vai preparando a gente para determinado fim. Ele vai colocando a gente o choque térmico, ou o tratamento térmico, ou o revenimento, ou globalização, de uma forma que chega no ponto exato para você chegar e falar o seguinte: agora eu estou pronto para ser usado pelo Senhor. E ele olha aquela lâmina e fala o seguinte: essa aqui ficou boa. Ou o Wesley ficou uma ferramenta excelente para o meu trabalho. Não é assim? E a gente começa, olha só como é que o Ronaldo ficou perfeito nessa aresta aqui, ó. E o interessante, quando você está forjando alguma coisa, a primeira coisa que você tem que pensar é na forma. Como que a gente vai dar? Qual a forma que eu preciso? E aí você começa a bater ou desbastar, e aquele metal vai sofrendo em determinados momentos, até chegar a uma forma precisa. Vocês já pararam para pensar que quem já construiu aqui vai entender isso? Sempre quando alguém vai construir um prédio, a primeira coisa que ele pergunta é qual o propósito do prédio. Não é? Eu lembro que alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu ia construir uma casa. E quando eu fui construir a casa, eu pensei o seguinte: casa é casa. Caso você levanta lá um monte de pilastra, coloca uma telha e já vira, já pode morar por baixo já, coloca umas paredes dividindo aquilo e está pronto, né? Mas aí a esposa, que é um pouco mais forjada para alguns detalhes do que a gente, do que eu, no caso, ela chegou: vamos chamar um arquiteto. Eu olhei e falei: para que arquiteto? A gente joga uma tinta vermelha nisso aí, fica tudo certo, uma tinta amarela e está pronto. Não, vou chamar o arquiteto, amor. Aí a gente faz um negócio bonitinho, sabe como é que é, né? E aí ela convenceu a chamar um arquiteto. E aí o arquiteto chegou para mim, a primeira coisa que ele pergunta é: vamos entender os seus modos. Vamos entender o seu modo de viver. Nem eu entendo, falei com ele. Nem eu entendo meu modo de viver, mas vamos em partes. Você gosta de receber pessoas? Gosto. Você gosta de cozinhar? E aí ele vai moldando a sua ideia dentro de um determinado questionário e no final ele fala: o seu propósito é esse. Então ele desenha uma casa baseado no seu propósito, naquilo que você tem de modo de viver, e ele te entrega aquilo. E aí quando eu peguei aquilo, falei assim: está bem longe do que eu pensava, isso vai me custar o olho da cara. Isso não acontece com vocês não, né? Isso, hipótese alguma, acontece com vocês, só comigo. E aí, mas quando eu olhei a casa, eu apaixonei pela casa. Falei assim: realmente a pessoa ela atingiu o meu propósito, atingiu o meu desejo. Ele conseguiu colocar no papel aquilo que eu tinha em mente, não na mente rápida, mas numa mente mais subconsciente, digamos assim. E ele desenhou e colocou ali, e eu até comecei a construir a casa. Mas só que nesses processos de mudanças eu precisei passá-la. E toda vez quando eu vou na cidade e eu olho aquela casa, eu falo: essa casa não é a mente da pessoa que está aí. É a minha mente que está ali. É a mente da minha esposa que está ali. Estão entendendo?
Gente, a primeira coisa que nós precisamos entender é o propósito. Tudo tem um propósito. Você tem um propósito. Você não foi feito por acaso. Você não tem cabelos brancos por acaso. Você não anda meio cambaleando por acaso. Você não está aqui por acaso. Você não está em Laranjeiras, em Vitória. Você, ou em Jardim Camburi, ou em Vila Velha, ou em qualquer local por acaso. Você não está no seu emprego por acaso. Tudo tem um propósito. E o seu propósito foi traçado, foi planejado, foi totalmente formado para que você pudesse servir no seu ministério da melhor forma possível. Ok? Em tempo, eu queria fazer uma pergunta. Alguém está nos visitando hoje? Não? Seu nome, irmão? Se não... Hussein. Sem piadinhas, por favor, sobre o Hussein. Gente, não aceito piadas sobre o Hussein. Alguma igreja evangélica? Meu irmão, seja bem-vindo. Leve a Manancial o nosso abraço e o nosso carinho. Ok? Mais alguém? Pode falar seu nome, irmão? Carlos José. É de alguma igreja evangélica já? Leve ao pastor... Esqueci o nome dele. Isso, nosso abraço lá, e a igreja lá também, o nosso abraço. Muito bom. O PH lá está forte ainda? Ótimo. Mais alguém? Nome? Selma. Nome da minha cunhada do meio. É parente? Sim. Seja bem-vindo, querida. Carregue daqui sempre o nosso carinho, o nosso abraço. Continuando, este é o nosso modo de ser, nós precisamos e nós vamos focar um pouco principalmente aqui agora em formação espiritual. Deus dá a todo crente dons espirituais, nós entendemos isso, né? Deus dá a todos os crentes dons espirituais para serem usados para o ministério. Gente, se o dom não for usado, está errado. O dom, ele é preciso ser usado para o ministério. A outra coisa... Opções do coração. Sempre quando a gente fala em coração, a gente fala em desejos, esperanças, interesses, sonhos, ambições, afeições. É aquilo que você ama fazer. Você já parou para pensar isso, que tem coisa que a gente assim é mais focado em fazer? Exemplo. Você já ouviu falar aquele termo, eu amo, e Deus fala, e muitos textos na Bíblia a gente coloca isso, onde fala o seguinte, eu te amo de todo o coração. Gente, coração é um órgão físico, primeiro é isso, tá? Então, é uma bomba que fica ali tocando o seu sangue para enviar para todos os nossos, todo o nosso corpo. Mas, quando a Bíblia está falando em coração aqui, ela está falando sobre os seus desejos. Ela está falando sobre as coisas mais profundas da sua alma, as suas afeições. Está falando sobre os seus sonhos, os seus interesses, as suas esperanças. É isso que está falando. E nós precisamos, gente, quando a gente coloca em opções de coração, a gente entender isso. Mas tem uma coisa que Deus fez, agora voltando para o lado físico da coisa, Deus fez algo tão bom e tão interessante, que vocês sabiam de um detalhe? Que ninguém, absolutamente ninguém que já existiu ou que existe, dentro das bilhões de pessoas que já foram e das bilhões de pessoas que existem hoje no planeta, você sabia que ninguém tem o mesmo ritmo, a mesma batida de coração que você? Você sabia desse detalhe? Olha como que você é único. Existem vários sons de coração. E eu lembro que algum tempo atrás, quando eu fui fazer uma renovação de carteira, o médico chegou no meu coração, foi ouvir as batidas do meu coração, e ele chegou para mim e falou o seguinte, procure um cardiologista. Gente, quando o médico fala para você procurar um cardiologista, o que você faz? Primeira coisa você pensa, né? Estou morrendo. Meu coração está parando.
Segunda coisa, você procura o cardiologista o mais rápido possível. E aí o que acontece? Eu cheguei, por que, doutor? Quase chorando, né? Por que, doutor, que eu preciso de um cardiologista? Ele olhou para mim e falou o seguinte: olha, cara, seu coração está com uma batida diferente. Eu falei assim, pronto. Agora eu quero saber a batida do meu coração, e rapidamente eu saí dali e fui procurar um cardiologista. Cheguei no cardiologista, fez aqueles exames todos, esteira, não sei o quê. E aquele negócio você fica correndo e coloca aquele monte de aparelho em você. E aí no final o cardiologista chega e fala assim: vem cá, quem falou que você tinha problema? Eu falei assim: foi um colega seu, não vou falar o nome dele mais não. Senão você vai processar o cara. Mas o interessante é que ele falou comigo o seguinte: bater diferente não significa que está errado. O meu bate diferente do seu. O meu bate diferente do seu. E não existe uma batida igual de coração. Nós precisamos entender, gente, que você é único, que nós somos únicos na presença de Deus. Deus te fez com tanto carinho para o ministério dele, que o que é para você fazer, ninguém mais pode fazer. O que é para você trabalhar para ele, ninguém mais pode trabalhar. É assim o meu Deus, é assim o nosso Deus. Deixa eu só separar aqui algumas coisas aqui, que eu vou falando, e eu esqueço de passar as minhas folhas, tá? Eu tento anotar as coisas para eu falar, mas como a gente estuda e a gente começa a lembrar já do que já anotou, entendeu? E outra coisa, eu prometo não passar das 10 hoje, tá bom, diáconos? Né? Se você possuísse... uma das coisas que Provérbios 29:19 fala: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O coração reflete quem você é. Os seus desejos refletem quem você é. Aquilo que você ama reflete quem você é. Aquilo que você faz, que você gosta, que você deposita ali o seu amor e a sua paixão, a sua intensidade, reflete quem você é. É o coração que reflete. Às vezes nós vemos muitas pessoas com um coração transbordante de bom, né? Que a gente olha, rapaz, essa pessoa é realmente iluminada, né? Ela é realmente incrível. E a gente vai assim. Mas agora só que temos algumas coisas que nós precisamos para saber se nós estamos servindo a Deus assim de todo o coração. Duas coisas. Para nós sabermos que nós estamos servindo a Deus de todo o coração, a primeira coisa, o primeiro sinal que é revelador é o entusiasmo. Se você tem entusiasmo em fazer aquilo, gente, você está fazendo de coração. E a segunda coisa é eficiência. Quando você faz uma coisa de coração, você deposita a sua energia ali, você faz aquilo assim com tanto afinco, o negócio sai bem feito. Sai ou não sai? Sai bem feito. Você faz a coisa assim, gente, eu fico olhando algumas pessoas aqui na igreja fazendo as coisas, eu acho assim, maravilhoso demais. Quando faz de coração. Você viu o que o rapaz, vocês não viram, alguns não viram? Ele chegou aqui, por exemplo, para trazer um copo d'água, e ele chegou, ele não é aqui hoje, ele sempre faz isso. Ele chegou com um sorriso e falou assim: você vai querer a água misturada ou água gelada? Olha, ele se preocupou até com a minha garganta, gente. Vê só. Ele faz o negócio com alegria, ainda perguntou rindo ainda. Aí eu falei assim: rapaz, eu quase que eu falei com ele: gente, pode deixar, eu vou ali, pego ali, não tem problema não. Mas ele gostou tanto de fazer isso que ele chegou ainda, colocou aqui, colocou o copo d'água. Eu cheguei para ele e falei assim: não precisa ser gelada não, pode ser natural mesmo. Ele olhou assim para mim: natural mesmo? Natural, sem gelo, sem nada, né? É assim que eu tomo água, é assim que eu gosto de água. Tem gente que gosta de água trincando de gelo, né? Eu prefiro a água natural. Mas você viu como que ele atendeu tão bem? Às vezes eu fico olhando as pessoas ali atendendo ali na porta.
sempre com um sorriso. Pega, estende a mão. Eu vejo os diáconos trabalhando, e hoje é dia dos diáconos, tá, gente? Quem é diácono aqui? Diácono, quem já foi, gente, que mesmo que não seja aqui, de outra igreja, alguém é diácono? Não? Dê um abraço no diácono depois. Eles chegam aqui cedo e não reclamam. Eles são o último a sair e não reclamam. Eles são tipo assim, gente, eles fazem a obra deles realmente com prazer e com alegria. Não é? Às vezes num simples copo de água. Um simples copo de água. Às vezes as pessoas fazem as coisas para a gente com tanta alegria e você vê como que elas fazem aquilo, né? Eu estava vendo aqui o pessoal do som já preparando, eles já chegam, já preparam. Gente, olha só, eles ficam atentos às vezes ao grave, eles ficam atentos, calma aí, está chegando o retorno, não está? Deixa eu ver como é que está a afiação do meu instrumento, deixa eu ver quais são as músicas. Eles ensaiam, fazem tudo com tanta alegria, com tanto prazer em servir. E isso é entusiasmo. Então, o entusiasmo leva à eficiência. O entusiasmo leva à repetitividade. A repetitividade leva à eficiência. Isso é em tudo que você fizer na vida. Se você não colocar energia, se você não depositar ali o seu amor, se você não depositar ali o seu entusiasmo, o seu desejo, a sua emoção naquilo ali, vai sair mal feito. Não vai sair legal. Não vai sair legal. Você tem uma ideia, eu gosto muito de café. Quem não gosta, né? Aí, tá vendo? Tem alguns que não gostam de café já chegou assim, ó, né? Mas café, tem uma senhora lá no trabalho que ela fala comigo o seguinte: ó, Alencar, eu fiz esse café pensando em você. E aí eu olho assim, gente, ó. Ela coloca tanto amor naquele café, aquela senhoria, que eu fico olhando e falo assim, gente, a arte não está às vezes em colocar um pó misturar com água quente. Está em colocar um pouco mais de emoção, de amor, de paixão, de energia, de querer fazer as coisas com alegria, de querer fazer as coisas bem feito. De se dedicar em não só simplesmente fazer por fazer, mas em fazer com amor, com paixão. Quando você deu o último nota 5 para um Uber, 5 estrelas para um Uber, realmente valendo. Porque às vezes a gente dá uma nota 3, uma nota 2, tem que ficar justificando aquele monte de coisa, você vai dar um 5 logo de cara para não ficar mais chegando nada para você. É ou não é? Mas quando você falou, esse aqui mereceu um 5, que a pessoa às vezes chega e te atende com tanta alegria, com tanto prazer. Tem gente até antes, agora nem mais, né? Agora, antes abria a porta para você, você entrava, as pessoas eram realmente fino, te dava bala, água, te dava mais um monte de coisa. E vai ainda, às vezes um simples fato, às vezes um sorriso, às vezes fala alguma coisa quando você pergunta de uma forma tão... E aí você chega no final, um 5 aqui. Ele mereceu um 5, uma 5 estrelas. Pode falar, meu irmão. Ótimo, excelente. Excelente. Levíticos não é só quem canta não, gente. Os levitas, eles cuidavam de todo o tempo. E tem um segredo para os levitas. De todas as pessoas, nós falamos aí em algumas... 2000, apenas 686 levitas de todas as tribos trabalhavam efetivamente no templo. O resto fazia algumas outras coisas, eram suas famílias e tudo mais. Isso no total de 500 mil e alguma coisa, apenas 686 trabalhavam ali na exclusividade do templo. Só para vocês terem uma noção do que é. E a maior parte deles era zelando pelo templo. Continuando o nosso trabalho, eu queria que você entendesse que até agora você foi moldado para servir a Deus. Entenderam? Você foi moldado para servir a Deus. Até agora, por exemplo, com a formação espiritual e opções do coração. Gente, qualquer um que quiser falar a qualquer momento, pode falar, nós estamos aqui aprendendo juntos. Ok?
Continuando a nossa forma, a outra coisa que nós temos são os nossos recursos pessoais. A gente pode ver, por exemplo, que você tem dezenas e provavelmente centenas de habilidades inexploradas, desconhecidas e ociosas, muito mais do que você imagina. Sabia disso? Que você tem 500 a 700 habilidades. Sabia disso? E você tem habilidades ainda que você não sabe que você tem. Sabia disso? Uma vez eu dei a minha esposa, quem conhece bem sabe como é que ela é com planta. Ela tem um talento tão grande para a planta, tão grande, que toda planta que eu dava para ela morria. Ela tinha um talento incrível para matar planta. Ela tinha esse talento. Não falem para ela que eu estou falando isso com vocês. Hein? Não falem para ela que eu estou contando o segredo dela. Aí eu falei o seguinte, eu vou resolver o problema. Dei o quê? Dei uma orquídea para ela. Não precisa aguar muito, qualquer coisa ela pega aquilo, né? Eu achava. Morreu a orquídea. Aí eu falei, não acredito, gente. Aí o que eu fiz? Dei um cacto para ela. Agora, gente, cacto não tem jeito de morrer o cacto. Não tem jeito de morrer o cacto. Alguém já viu o cacto morrendo? Ninguém vê o cacto morrendo. Eu vi um cacto morrendo. O cacto morreu. Eu falei assim, rapaz, essa mulher tem tanta habilidade com planta do que eu tenho com bola. Realmente é difícil. Aí essa mulher, a gente comprou um sítio e a gente foi para o sítio. A gente vai no sítio de vez em quando lá. E ela começou a pegar um amor pelas plantas, que este negócio agora, se você tem uma ideia lá, ela já faz muda dentro de casa lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, criei um monstro. Tem uma roseira lá, e ontem mesmo ela estava olhando assim para a roseira, olha, amor, que roseira bonita. Essa aqui está velha já. Eu vou pegar ela e fazer um monte de mudinha dela. Eu olhei assim, tem lírio, tem pimenta, tem... sério? Amor, vou levar tudo para lá para o sítio. Tá bom. Você tem uma ideia como que muda. Ela aprendeu a mexer, agora ela está colocando o desejo dela. Não é mais uma coisa que eu peguei e impus para ela fazer. Não é mais uma coisa que eu peguei e falei o seguinte, está aqui uma planta, cuida dela. Não é mais uma coisa que eu peguei, está aqui um cacto, cuida dele. Não é mais isso. Agora ela está colocando o desejo dela naquilo que ela gosta de fazer. Ela está colocando o desejo dela, a energia dela naquilo que ela olha e fala, é bonito. E eu fui fazer uma trilha no meio do mato outra vez, e ela comigo atrás, fazendo trilha até para chegar... Não sei se vocês gostam de fazer essas coisas, né? E aí a gente foi limpando, né? Pegando facão, limpando aquele negócio tudo, até chegar no morro. E aí tinha uma vez quando eu ia acertar alguma árvore, ela, não, a gente dá a volta, não tira essa aqui, porque essa aqui está para crescer, ó, como é que ela já está desse tamanho. Eu olhei para a cara dela e falei assim, para quem até um cacto morria, você está virando um amor Greenpeace, você está mudando o foco. E a gente vê como que são as coisas. E quando a gente fala em centenas de habilidades inexploradas, você vai ter. Esses dias eu estava aprendendo a mexer com abelha. Outro dia eu estava aprendendo a mexer com cogumelo. Outro dia eu estava aprendendo a mexer com faca. Aprendendo a fazer faca. E a gente vai aprendendo coisas assim, assim, assim. Você tem pessoas, gente, com 70 anos aprendendo a correr e gostando de correr. E é assim que a gente coloca quando a gente começa a ver. E o interessante é que uma das desculpas mais comuns que as pessoas dão, eu simplesmente não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Eu não tenho nenhuma aptidão a oferecer. Tem certeza que você não tem nada para oferecer para Deus? Será que Deus te fez sucata?
Deus não te fez sucata. Ele te fez de forma assombrosamente maravilhosa. E aí, infelizmente, nós temos o hábito de usar todas as nossas habilidades somente para o nosso trabalho do dia a dia. E nós esquecemos de usar essas habilidades, esses nossos recursos pessoais, para o bem da igreja. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Lembra desse texto? Quem lembra desse texto? 1 Coríntios 10, 31, é isso mesmo, né? E ainda mais ele fala, há diferentes habilidades para realizar trabalho, mas é o mesmo trabalho, é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Lá em 1 Coríntios 12, 6 está falando isso numa versão diferente. Deus te deu todas as habilidades, gente, que você precisa. E nós precisamos ter isso e entender isso. Que as mesmas habilidades que Deus nos deu, incrivelmente, muitas pessoas têm usado elas somente, nem para fazer tão bem assim, para fazer outras coisas assim. Deus, Ele não quer que você faça nada além do que você é capaz de fazer. Mas o que você é capaz de fazer, Ele quer que você faça. A Bíblia diz que Deus equipa você com tudo o que você necessita para fazer a sua vontade. Para descobrir a vontade de Deus para a sua vida, é necessário você examinar-se. Nós precisamos fazer essa autoanálise e falar o seguinte, puxa, o que eu posso fazer? O que me interessa? Você já parou para pensar, por exemplo, que quando alguém fala determinado assunto, o seu cérebro ativa? Quando algum pastor vai falar alguma mensagem aqui, por exemplo, sobre determinado tema, você olha assim com, não é? E aí você começa a entender que aquilo é um pouco mais do que você se interessa. Você já parou para pensar que, quando está passando algum documentário, alguma coisa sobre determinado assunto que interessa mais do que outro, ou algum comentário entre amigos que interessa muito mais do que o outro, é porque você já tem a habilidade de fazer algumas coisas, mas elas estão escondidas. Elas estão ocultas. E é necessário que a gente trabalhe um pouco mais disso. Não importa no que você é bom. Não importa no que você é bom. Seja o que for, você deve estar fazendo para o corpo de Cristo. Seja o que for que você faz, é necessário que você faça para o corpo de Cristo. Se você reforma banco, se você sabe limpar, se você sabe decorar, se você sabe mexer com a elétrica, se você sabe receber bem os irmãos, se você sabe ministrar, se você sabe cantar, se você sabe mexer com microfones, com iluminação, com todo esse processo. Gente, esse negócio de iluminação tem um negócio interessante demais com isso aqui. Vocês não têm noção a quantidade de luz que é necessária, o tipo de luz e tudo mais. Se você tem noção de segurança, se você sabe trabalhar com mão, se você sabe trabalhar com os pés, se você sabe mexer com carro, se você sabe mexer com qualquer coisa. Você já pensou, por exemplo, em chegar... Olha o que algumas igrejas fazem. Olha que interessante. Algumas igrejas, por exemplo, compram aqueles carros, há pessoas próprias para isso, compram aqueles carros velhos, né? Mais batidos, alguma coisa, e alguns irmãos da igreja que conhecem do ramo e tudo mais, se prontificam em trabalhar naquele carro, em reformar, recuperar aquele carro. Olha que coisa interessante, eu estava lendo isso esses dias, e aí eles trabalham, às vezes você acha, cara, eu não sou lanterneiro, não sei mexer com nada de igreja, né? Sou mecânico, não sei mexer com nada, e aí o que acontece? Aquele carro fica impecável, e aí eles pegam aquele carro, vendem aquele carro, tira o dinheiro que ele comprou o carro velho e pega esse dinheiro e sabe o que eles fazem? Ajudam as pessoas. Ajudam as pessoas. Está vendo como que é trabalhar para o reino de Deus? Tem gente que tem empresas e administram de uma forma tremendamente, maravilhosamente bem a empresa, mas não quer administrar nada na igreja.
não querem, às vezes, ser líderes de um ministério, não querem, às vezes, ser, sei lá, tesoureiro, presidente ou secretário, segundo secretário, não querem ser. Às vezes, a tristeza que tem, às vezes, quando tem eleição para alguns determinados cargos na igreja, na questão de sociedades. Para encontrar uma presidente da SAF, às vezes, dá um trabalho, não dá? Para encontrar um presidente de UPH, dá um trabalho, não dá? A gente faz tudo lá fora, mas quando a gente chega para fazer as coisas na igreja, cadê? Lá fora nós somos líderes, lá fora a gente sabe brigar, lá fora a gente coloca a coisa para acontecer, lá fora a gente faz de tudo. É ou não é? Mas quando chega aqui, a gente... Aqui eu só quero ouvir. Deus te preparou, meu irmão, para fazer lá fora, mas não esquecer aqui dentro. Deus preparou para você ser um líder lá fora, mas também ser um líder aqui dentro. Deus preparou para você ser um tesoureiro lá fora, ser um contador lá fora, mas ao mesmo tempo também ajudar a igreja nas contas. Deus te preparou para que você fosse um carpinteiro bom lá fora, mas ao mesmo tempo também, calma aí, estou vendo aquele banco ali. Eu vou dedicar um dia meu no mês para resolver todos os problemas de banco da igreja. Eu estava na semana passada na Fundação Dom Cabral, fazendo um curso. Fundação Dom Cabral. Desculpa falar o nome aqui, mas aqui é a igreja, não tem problema não. Não é concorrente não. E aí o que acontece? A apresentadora do curso, ela falou um negócio para a gente interessante. Ela não é evangélica, católica, mas ela um desejo incrível de ceder um dia dela no mês para a comunidade. Olha que coisa. Olha que coisa. Um dia no mês, uma mulher com toda a sua formação intelectual, com toda a sua formação cultural, ela, um dia do mês, ela pega e doa ele para a comunidade. Às vezes, em 365 dias, a gente não doa nem um dia. Um dia. Ela dá treinamentos, dá palestras, ajuda em organização de eventos. Um dia por mês, ela se dedica a dar. E ela poderia falar, eu não tenho tempo, a minha agenda está cheia, eu tenho palestra o tempo todo, eu não aguento mais falar, eu quero chegar e só ficar muda comigo mesmo. Não. O tempo todo, um dia por mês, ela se dedica a ajudar as pessoas. Apenas um dia. E a gente pergunta, que nós falamos porque nós estamos ocupados, né? É interessante. Nós temos muito que aprender com os nossos amigos católicos, às vezes. Nós precisamos aprender um pouco mais com eles sobre ajudar as pessoas, sobre dedicarmos, às vezes, a ajudar as pessoas. Um momento que eu vou chegar aí, calma aí. Talvez essa dificuldade que a gente tem é porque nós não enxergamos que diante de Jesus toda a vida humana é sagrada, né? E que tudo que a gente faz é para o Senhor, independente do lugar, independente da estrutura, né? Não existe aquela separação de isso aqui é de Deus, isso aqui não é. Tudo é dele. E quando a gente entende isso, não é um peso servir, porque eu vou entender que os meus dons, as minhas habilidades, não é para ganhar dinheiro, mas é para servir e revelar quem Deus é na minha esfera de atuação. E o dinheiro vem como consequência, né? Porque biblicamente vem daí. E aí, quando o irmão estava falando isso, às vezes essa dificuldade que a gente tem de dar um dia, né? Na verdade, todos os nossos dias são do Senhor. Toda a nossa vida é dele. E quando a gente entende isso, que tudo é sagrado, né? O coram del, as coisas elas mudam bastante de figura. Obrigada. Muito boa contribuição, gente. Mais alguém? Um de cada vez, por favor, tá? Não dá tempo não de passar para vocês mais não. Continuando. Áreas de experiência. Você foi formado, conforme nós falamos,
pela experiência que você teve na vida, estando a maioria delas fora do seu controle. Você teve experiências emocionais, espirituais, você teve educacionais, vocacionais e no ministério. Mas também você teve experiências árduas. Gente, Deus usa todas essas experiências para te formar, para te dar forma. Deus não desperdiça experiência, Ele te preparou para isso. Agora, uma coisa interessante, tinha um poeta que ele falava o seguinte, as melhores poesias são escritas nos momentos de maior dor. Mas o interessante é que Deus pega esse momento de dor. Gente, Deus ama trabalhar com a dor. Deus ama trabalhar com a dor. Ele pega essa dor e fala o seguinte, eu vou te dar essa dor para você aprender a cuidar das outras pessoas. Eu vou colocar na sua família, às vezes, um especial, um down, para que você possa, às vezes, aconselhar outras pessoas a cuidar delas. Quer dizer, você seja introvertido ou extrovertido, você vai adquirindo com o tempo cada detalhe disso e usar cada detalhe desse para o bem do reino de Deus. Algum tempo atrás eu cheguei para um presbítero Washington de Aracruz e ele chegou e ele tem um Down. Só que esse presbítero, ele era motorista, para vocês terem uma ideia, de prefeitos, de senadores, ele era um motorista excepcional. E quando o filho dele nasceu, ele continuou ainda sendo motorista desses prefeitos e tudo mais, mas algo fez diferente. Numa escola da PAI, o Washington ele começou a dirigir para a PAI. O filho dele era na PAI e o Washington ele começou a trabalhar ali. Algum tempo depois eu cheguei para o Washington e falei com o Washington o seguinte, eu acho interessante, cara. E eu olho para você e vejo como que Deus trabalha. Ele primeiro te deu um filho Down, para você aprender a mexer com tantas crianças Down. Hoje você é referência para essas crianças. Hoje ninguém faz esse trabalho melhor no planeta do que você. Você olha para eles, você já sabe o que eles são. Deus te preparou de uma forma tão especial. Aí ele olhou para mim e falou assim, Alencar, incrivelmente, Deus fez isso. Deus usa suas experiências, quer com dor ou quer que alegria, mas a gente lembra realmente das experiências mais dolorosas para que você possa ajudar outras pessoas. Gente, uma pessoa que está para livrar do alcoolismo, imagine receber um conselho de uma pessoa que já foi alcoólatra. Uma pessoa que já esteve viciada em outros sistemas e de repente recebe um conselho de alguém que já esteve, que já passou por isso. As nossas experiências são para ajudar as pessoas que virão na sequência. E nós precisamos utilizar isso de uma forma bem forte. Nenhuma experiência Deus ignora, nenhuma dor Deus ignora. Deus te prepara, Deus trabalha você a cada instante. Continuando, e já chegando ao final, qual a experiência que você atua? Nós temos aqui algumas áreas que eu coloquei para vocês aqui, capacidade artística, arquitetônica, administração, culinária, construção de navios, produção de doces, capacidades para debate, desenho, embalsamento, bordados, gravação e mais uma lista aqui, jardinagem, liderança, gerenciamento, serviço de alvenaria, composição de produção de armas, trabalhos com agulhas, pintura, plantação, filosofia, habilidades com maquinarias, invenções e navegação e por aí vai. São tantas áreas que você pode servir a Deus. A nossa irmã falou muito bem, gente. Você sabe o que significa a palavra domingo? Dia do Senhor. Sábado, sabat, dia de descanso. A Bíblia fala que tudo que nós fizermos, nós temos que fazer para a honra e glória do Senhor. E não é um dia do mês, não é um dia da semana, é todos os dias, é todas as horas. Tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do Senhor. Que tudo que você fizer seja focado no reino de Deus. Que tudo que você fizer chegue realmente para avisar o crescimento de Deus. E ninguém mais pode ser você, tá? Então, vamos usar o que Deus lhe deu. Deus merece o melhor de você. Descubra a sua forma. Leve em consideração seu coração e suas personalidades. Examine suas experiências e extraia lições já aprendidas.
Aceite. Aceite. Essa é uma palavra do momento. Aceite e desfrute a sua forma. E continue a desenvolver sua forma. Às vezes nós achamos que cantamos, né? Às vezes nós achamos que damos palestras boas ou ensinamos bem. Mas é preciso que a gente também olhe. E detalhe, tá, gente? Tem gente que fala que descubra o seu dom para você fazer. Faça e descubra o seu dom. Seja voluntário. Seja voluntário e faça e descubra o seu dom. Se você acha que tem aptidão para cantar, e aí chega ali, o pessoal olha e fala, rapaz, não sabe lá mais não. Tem gente que acha que tem, e tem gente que está sentado, que canta muito mais, mas com uma... Nossa, esse dia eu estava sentado perto de uma mulher ali, que eu falei assim, rapaz, canta muito, hein? E aí, eu não sei se é porque eu sou muito ruim de cantar, né? Então eu acho que todo mundo canta melhor do que eu, canta bem, né? Mas é necessário que a gente verifique com as pessoas se nós estamos realmente sendo evoluídos naquilo. Se nós evoluímos no processo. Eu vou tirar um dia, vou doar para limpar o templo, dar uma lavada geral no templo e tudo mais. Esse negócio de limpeza é complicado. Uma vez eu cheguei para minha esposa e falei o seguinte, eu não sei para que você de vez em quando chama alguém para limpar aqui, depois você vem tudo atrás e limpando novamente. A mulher tem essas coisas, né? Então, até limpeza, às vezes, a pessoa tem que saber fazer. Não, eu vou pintar o muro. Ô, gente, tu sabe pintar? Chama alguém perto de você, tal, que sabe, vai aprendendo, vai fazendo um teste, ver se é esse mesmo o seu talento ali na pintura do muro. E aí, a repetitividade vai te dando a perfeição. E aí vai fazendo as coisas. Mas, teste. E tudo que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Não é ao pastor, não é ao presbítero, não é ao diácono, é a Cristo. E a sua vida foi moldada para servir a Deus desde o seu nascimento. E se você não acredita nisso, você não acredita na Bíblia. Você não é fruto do acaso. Algumas músicas falam que nós somos o acaso. O acaso não vai nada. Os seus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Mas eu tenho, claro, uma tarefa para você. Celulares nas mãos. Temos aí 10 a 15 minutos. E você vai agora responder a tarefa que o pastor tem colocado nos grupos. Diácono, se tiver aí aquele folheto, vamos ainda colocar nas mãos deles ainda. Abra, leia e responda e envie aquele questionário sobre os dons. E quem já respondeu, vamos ficar orando. Ok? Mas antes, se você quiser se informar melhor sobre os dons e talentos e ministérios citados no questionário, você pode fazê-lo assim, clique no QR Code que está ali na porta, baixe o aplicativo sobre o tema e ainda pode também pegar o livro ali e preencher isso. Tá? Vamos gastar os nossos tempos. Se você tiver alguma dúvida, a gente vai retirar essas dúvidas com vocês. Tá? Então, a gente vai precisar que quem não preencheu... Quem já preencheu? Levanta a mão quem já preencheu, só para ter uma noção. Ótimo, uma boa parte já preencheu. Eu também já preenchi. Então, se você ainda não preencheu, aos nossos visitantes, claro, fique inteiramente à vontade. Tem um cafezinho ali fora enquanto a gente começa o culto. E se você também quiser preencher e fazer parte também, pode ficar à vontade. Essa igreja pode ser sua se você estiver por aqui. Um forte abraço, que Deus te abençoe e que este domingo, dia do Senhor, chega cheio de bênçãos para você. Amém?